Olá, seja muito bem-vindo ao Prestes Cast. Eu sou Rafael Belei, gerente comercial da Prestes. Estou aqui para trazer conteúdos de um jeito leve, informativo e, claro, convidados com muita conversa boa. No episódio de hoje, vamos falar sobre investimentos no mercado imobiliário em Ponta Grossa, com insights, histórias e aquela troca de ideias que faz toda a diferença. Então pegue seu café, coloque o fone e vem com a gente. Comigo, compondo aqui essa mesa, Eduardo Consorte, diretor executivo de vendas da Prestes. Obrigado, Eduardo, pela companhia. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que nos acompanham. Mais um podcast da Prestes, um Prestes Cast. E com um assunto super bacana, com quem conhece muito do mercado imobiliário de Ponta Grossa. Vamos explorar bem esse tema aqui para o conhecimento de vocês. E o nosso convidado de hoje é o Leonardo Stadler, sócio da Adquire Imóveis, já com 16 anos de experiência no mercado imobiliário, empresa especializada em administração, locação, intermediação e compra e venda de imóveis. Bem-vindo, Leonardo. Belém, muito obrigado pelo convite, com sorte, muito bom estar aqui com vocês. Espero que esse papo possa ser bem produtivo. Vai ser, com certeza. A gente de gabarito e experiência ajuda, né? Exatamente, grandes parceiros. A compor aí uma conversa boa. Então vamos lá, vamos ao primeiro ponto, um ponto direto. Investimento imobiliário, né? Assim, ganhar dinheiro, fazer dinheiro no mercado imobiliário. Como é que funciona? O que valoriza um imóvel? Como é que rentabiliza um imóvel? Puder nos já abrir esse assunto? Belém, essa pergunta nós estávamos antes aqui falando é a pergunta de ouro, né? É a pergunta de toda pessoa que quer investir no mercado imobiliário, nos pergunta, se pergunta, reflete. E ela não é tão simples. A gente poderia passar algumas horas aqui falando, mas eu vou falar com base na experiência do que eu vejo nos meus clientes, naquilo que eu faço no meu dia a dia. E eu penso que a valorização imobiliária, ela compõe uma série de requisitos. Então, começa-se por comprar bem, comprando barato. Como comprar barato? Você analisando as oportunidades, você pode ir para um mercado de leilão imobiliário, você pode ir para um mercado de promoção. Quando a pessoa quando o vendedor de um imóvel precisa de liquidez e ela já não consegue encontrar no mercado, seja pelo financiamento do carro, seja pelo meio convencional, que é o bancário, ela chega na imobiliária para liquidar o ativo imobiliário dela. E aí, quanto vale um imóvel? Vale quanto o mercado está disposto a pagar. E isso pode levar de 1 mês a 5 anos, né? E aí você precisa incentivar o mercado, demonstrar para o mercado que aquele teu imóvel é um bom ativo para ser comprado. E ele se torna bom para ser comprado quando ele atinge um preço que possa gerar uma rentabilidade boa para aquele comprador. Então, o nosso serviço é dar match para isso. Esse é o primeiro ponto. Aí você vai encontrar uma valorização imediata. Aí a gente pode pensar em outras formas. Por exemplo, comprar na planta. Por que na planta? O empreendedor ele está recém lançando aquilo, ele precisa de recursos de alguma maneira para fomentar o start daquela obra. Então ele leva para o mercado o papel dele, falando, compre isso daqui que você vai ter uma boa rentabilidade. Eu estou te dando uma contraprestação aqui, um desconto inicial para você vir comigo nesse início, para depois a gente ir galgando lucros junto. Essa é uma segunda hipótese. O terceiro é terreno. Que quem investe em terra não erra. Só que isso pode levar tempo, né? Então, existe um mar de situações que a gente pode trabalhar. Mas uma que eu gosto muito, assim, é o seguinte. Eu vejo uma oportunidade imobiliária, eu proponho um parcelamento de longo prazo direto com o proprietário, eu oferto uma outra garantia que não aquele imóvel que eu estou adquirindo, recebo a matrícula desse imóvel que eu estou adquirindo limpa, porque eu dei uma outra garantia, estou comprando parcelado em 48, 60 vezes, e eu fico com um imóvel limpo para eu botar no mercado e vender à vista ele. Ou fazer o que eu bem entender com esse imóvel.
Ou, por vezes, colocar a locação, ter uma rentabilidade enquanto eu estou pagando parcelado aquilo lá. Entende? Ou, por vezes, dar em garantia num banco, levantar a capital com aquilo para comprar um terceiro imóvel ainda. Entende? Então, você veja como é complexo e como tem um mar de oportunidades. Mas eu vejo que essa é uma forma assim de valorização. Percebo que é sempre parte de um princípio de se comprar barato e vender pelo preço que for. Não necessariamente se precisa vender caro, né? Então, acho que começa desse princípio. Começa desse princípio. Essa fórmula. Mas é a fórmula, não tem muito segredo. Não, bem claro. Investir é isso, né? Investir é encontrar uma forma de aplicar um dinheiro num prazo buscando uma rentabilidade. Investir é isso. No mercado imobiliário é comprar algo que vá valorizar por um certo tempo. E aí depende de quando que você precisa de dinheiro, né? De quanto que você está disposto a esperar para ter retorno. Você percebe que é uma regra básica de mercado e ela se equipara muito ao mercado financeiro, né? Se a gente vai para o mercado de ações, são pessoas querendo vender por um valor e pessoas querendo comprar por outro valor. E você tem que encontrar aquele meio termo. Diferente, óbvio, de uma renda fixa, mas não tão diferente, por exemplo, de um tesouro, né? Onde o governo precisa de dinheiro emprestado. Se o mercado está com desconfiança daquele governo, ele aumenta a taxa para remunerar melhor aquele risco, né? E assim é no mercado imobiliário também. Com a diferença que você tem a garantia da coisa. Você vê, ela é palpável, né? E a princípio, eu gosto muito do mercado imobiliário, já atuei no mercado financeiro e hoje não abro mão do mercado imobiliário, não pela segurança, acho que ambos têm as suas garantias, mas muito porque a soma da valorização, seja pelo aluguel, seja da própria coisa, ela supera seguramente o mercado financeiro. Tá? Eu estou há 16 anos no mercado imobiliário, atuando especificamente em Ponta Grossa, e eu posso trazer vários benchmarks aqui e todos eles o mercado imobiliário ganha. Só que, óbvio que eu não estou falando de qualquer compra. Se você atuar com inteligência, com uma estratégia bem sólida e sem desvirtuar daquele propósito, eu tenho certeza que teu ativo vai ganhar do mercado financeiro. Então, a valorização, ela existe. A nossa média anual em Ponta Grossa é de 10%, tá? Isso já foi de 7% nos últimos 2 anos. E quando eu falo dos últimos 2 anos, estou falando de 22 e 23. 24 atingiu 10%. E aí, partindo de um princípio que uma locação, hoje em Ponta Grossa, residencial, ela tem uma média de 0,47%, somado por 12 meses, mais esse 10%, eu já ganho de uma renda fixa passiva ali. E eu estou falando de uma média, perceba. A partir do momento que eu estou com essa estratégia alinhada e eu tenho uma máxima, que pode ser, tem casos de 20%, vai depender tudo da hora da compra, né? Eu posso superar isso em muito e tendo a garantia da coisa ali. Tem um dado, é interessante a gente trazer dados para a conversa, né? Além desse dado aí vamos pegar os últimos 3 anos, 7, 7, 10, né? Os imóveis Prestes, da Prestes, porque você comentou sobre comprar na planta, aproveitar que o empreendedor precisa fazer um volume inicial de venda, né? E sim, é uma grande oportunidade. Ponta Grossa ainda é mais quieto, né? Você vê centros como Curitiba, Londrina, São Paulo, o lançamento é venda no dia, né? Acaba tudo porque o povo já entendeu que é uma baita oportunidade de comprar bem. Mas imóveis Prestes, nossos 15 empreendimentos aqui na cidade, valorizaram em média 39% em 2 anos e meio de construção, de quando lançou para as últimas vendas que aconteceram. Então você imagina, o mercado já, o ano já dá seus 8, 9, aí chegou a 10. E a Prestes ainda tem, a gente fala de Prestes, mas acho que incorporadoras em geral, né? Imóvel na planta. Porque tem um apelo natural de lançar um pouco mais barato,
né, o preço inicial nosso é um pouco abaixo do mercado para fomentar e dar velocidade. Né? Sim. E ainda, dependendo do jeito que a pessoa comprar, ainda tem ou um desconto, né, consegue comprar abaixo, ou consegue pagar de forma tranquila, né, uma forma parcelada, enfim. Então perceba, quando eu falei dos 7710, são dados da minha imobiliária. Uhum. Não é algo do mercado de Ponta Grossa. Eu acho que a gente ainda não tem uma inteligência de mercado que aponte isso. Então, eu trabalho com o mercado de usados, com foco especialista nisso. A gente não tem um time de lançamento. Então, você perceba, se no usado a gente está falando uma valorização, você imagina do imóvel novo. Uhum. E é isso Por aí que você causa está falando. desse desconto, né? Essa baixa que a incorporadora faz para poder vender um volume rápido, né? E quem compra bem chega nesse momento do lançamento. Exatamente. E daí está alinhado justamente àquela estratégia inicial que a gente estava falando. Uhum. Então, você perceba, além de você comprar bem e você não está esfolando ninguém, você está tendo um parceiro sólido ali, com um empreendimento que não é que ele vai ser lançado, mas ele será entregue novo. Daqui 3, 4 anos ele vai receber a chave de um imóvel novo. Ele, como novo, ele vai valorizar ainda mais. E ele tem mais um tempo de valorização como usado. A gente calcula, isso existem software ou existem estudos internacionais que dão conta de uma valorização de até uns 15 anos. Naturalmente, dependendo da conservação da coisa. Depois desses 15 anos, ele parece que ele encontra essa linha encontra um platô, certo? E aí ele vai valorizando conforme uma correção. Uma inflação, assim. Exatamente. Vai acompanhando, porque daí entra muito uma regra de oferta e de demanda, né? Mas o mínimo é essa correção. E aí, depois de 35 anos, ele começa a encontrar um declive, tá? Só que a parte engraçada desse declive é que ele encontra um platô lá, não lá embaixo, mas no meio do caminho de volta, tá? E aí ele mantém uma outra valorização, um outro nível de valorização. Agora, esse meu comentário foi especificamente referente a apartamentos, tá? Porque se a gente pegar casas de maneira geral, ele vai encontrar um momento que ele vai encontrar o zero. E o terreno vai passar a valer o preço da coisa como um todo. Vale E aquela coisa só te gera custo de demolição. Mas a gente vê isso na prática nos apartamentos centrais. E é por isso que hoje está na moda o retrofit. Né? Então, ao invés de eu ir morar num bairro afastado, eu compro um imóvel que já alcançou a depreciação que tinha que alcançar central, reformo ele na sua integralidade e eu tenho uma excelente moradia, praticamente nova, na melhor localidade da cidade. Perfeito. E eu acho que trazendo isso para o mercado de Ponta Grossa, né, é o que você estava falando de as taxas, né, e são muito próximas do que a gente enxerga. Tem essa questão do viés de crescimento ali em razão do lançamento, né, que é uma grande oportunidade. Mas a nossa percepção, eu particularmente estou há 10 anos de volta em Ponta Grossa, né, 10 anos na Press, morei um período fora. Você está há 16 anos aqui, acho que a tua percepção vai ser até mais apurada que a minha. Mas eu acho que Ponta Grossa, a gente escuta muito que ficou parada há muito tempo, ficou parada há muito tempo, né, no tempo. Eu lembro, eu sou nascido aqui, enfim, assim como você, e imagino que a gente está passando por um momento especial, né? A gente vê Ponta Grossa crescendo, industrialização dos últimos anos, né, refletindo, o comércio de Ponta Grossa mudando, né? A gente tem visto a inauguração aí de malls, né, enfim, de comércios diferentes, um novo shopping. Então, acho que tudo isso ainda, sem sombra de dúvida, não esgotou essa taxa de valorização, né? Para os próximos anos, a minha percepção é que a tendência é que isso até, inclusive, aumente, né? E vai aumentar por quê? Tentando trazer em dados, e aí não se assustem se eu estiver trazendo algum dado alterado. E por isso eu vou utilizar o termo aproximado. Se a gente pegar 20 anos atrás, ali em 2000, quando a gente só tinha Tetra Pak, talvez a Continental e alguma outra indústria, o PIB de Ponta Grossa tinha aproximadamente entre 60% e 70% era representado pelo agro. Tá? Hoje o agro, ele representa algo na ordem de 30% e 40%. E a indústria supriu isso daí.
essa diferença. Então, a indústria hoje está em primeiro lugar, o agro em segundo, e serviços que Ponta Grossa nunca teve, em terceiro, sempre foi insignificante. Só que, como tripé econômico de uma economia saudável, ou de uma cidade saudável, isso daí tem que estar meio equiparado. Uhum. Então, na medida que você tem uma industrialização robusta e um agro robusto, é inevitável que os serviços cresçam. Comércio, Por quê? Uhum. Porque você precisa de um restaurante bom, você precisa de um médico bom, você precisa de um dentista, de um advogado e tudo isso bom. Não à toa que lá na Adquira hoje, 10% de todos os contratos de locação são para pessoas de fora do Paraná, não é fora de Ponta Grossa. Porque daí fora de Ponta Grossa eu tenho um estudante que vem fazer a universidade e aí o número sobe bastante. Estou falando de fora do Paraná e sem contar estudante, Uhum. tá? Então, são pessoas, em especial, de Minas Gerais, um absurdo o número de pessoas de Minas Gerais vindo para cá, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande, tá? Então, são pessoas que vêm para trabalhar nessas indústrias, são pessoas que, de alguma maneira, pesquisam as melhores cidades para se investir, e daí, nessa pesquisa, aponta Ponta Grossa e eles vêm abrir seu negócio aqui, seja uma loja de vinho, seja o que for. Então, a gente vê uma crescente absurda dos serviços. E daí, quando você chega na cidade e você encontra uma gama de imóveis antigos e relativamente caros para locação comercial, porque daí vai demandar um investimento muito grande, começam a surgir as oportunidades para o investidor comprar aquele imóvel, derrubar aquela casa antiga e construir um mall e seja lá o que for. Ao passo que a gente subiu uma média de metro quadrado de locação comercial de 25 a 4 anos atrás para 65, tá? Tendo o pico, a gente sabe, de mais de R$100 no metro quadrado. Óbvio que são lojas menores, mas é R$100 o metro quadrado. Vai depender da localização. E hoje a gente tem essa média de 65, tá? Com grandes números de novas locações a 85 e tudo mais. Então, isso demonstra essa crescente dos serviços e demonstra a necessidade de tanto imóvel residencial como comercial, para atender esse povo que está vindo de fora, que num primeiro momento fica, quem sabe, num hotel, depois aluga um imóvel e se identifica com a cidade, com a qualidade de vida que ela não estava acostumada a ter, e aí acaba comprando morada aqui. É percebível a mudança real, assim, de novos negócios, né, de abertura de empreendimentos na cidade, empreendimentos que eu digo lojas, restaurantes, e a coisa perdurando, né? A gente que é pontagrossense sempre fala assim de, meu Deus, mas nada vai pra frente em Ponta Grossa, né? Os caras não vão pra frente em Ponta Grossa. Não que ainda tá fácil, né? A gente vê a gente fechando. Mas diminuiu bastante, porque Sim. tem esse público com cabeça de grandes centros, cabeça de consumo, né? Que vai pagar uma despesa de restaurante de 200, 300 pau ali, beleza, né? Esse cara vem para um cargo bom, vem com bom salário e consome bem, né? Que é isso que faltava, né? Mas Existe um público perceba pequeno de consumo. é uma questão de cultura. Nós tínhamos a nossa cultura como pontagrossense, e daí, na medida que você tem uma vinda de pessoas de fora num período seja de 20 ou de 10 ou de 5 anos que seja, porque veio muito londrinense, muito maringaense, pessoal de Cascavel e de próprio Curitiba. Curitiba, quantas franquias, né, de Curitiba que abriram em Ponta Grossa, precisava expandir. Então você vai criando uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura. Você vai num café hoje, o café tá cheio. Eu fui almoçar fora hoje, o restaurante cheio. Pô, que massa ver isso, né? Então é uma questão de cultura mesmo. O povo antigamente ia pra Curitiba, né? Vai no shopping, vai em Curitiba. Vai num restaurante legal, vai em Curitiba. Mas antes era 1 hora, né? Agora tem vezes que a gente vai, tem negócio lá. Putz, cara, 2 horas, 1 hora, menos de 1 hora e meia não existe. Então, assim, tá, já que tem coisa boa aqui, vamos consumir aqui. Explorar né? mais aqui, né? Aqui. Bacana. Cara, a Prestes, ela investe, faz empreendimentos em alguns bairros, né? Temos em alguns bairros na cidade, bem disperso. Mas você consegue perceber
bairros mais procurados, bairros que mais se valorizam nos últimos tempos e que tendem a se valorizar mais? Consigo. Essa é uma leitura, eu vou dizer subjetiva, mas eu vou ler com base nos dados da imobiliária e com uma percepção de pontagrossense, né? De quem vai passar por uma rua e fala, nossa, não sabia que tinha isso daqui, ou, nossa, faz quanto tempo que eu não passo aqui porque montaram essa loja, asfaltaram essa rua, e assim por diante. Então, a gente teve uma valorização, Ponta Grossa teve uma valorização significativa no bairro Estrela, né? Inevitável, inegável em razão do alto padrão. Então, subiu demais o valor do metro quadrado lá. Oficinas é um bairro que explodiu, um bairro muito esquecido, eu diria, em que pese seu cartão de entrada, né, da cidade, e o Varanas. O Varanas também, se você gosta de Google Maps, assim, você entra lá, faz o time-lapse cara, você vê aquilo crescendo, assim, né? E há muito se falava de Santa Paula, né? Eu não incluiria o Santa Paula porque é algo que aconteceu, na minha percepção, no passado. Mas trazendo nos últimos 5 anos, eu elencaria esses bairros, tá? Então, Estrela, Oficinas e o Varanas. E se eu apostasse hoje em algum bairro, eu colocaria em primeiro lugar o Jardim Carvalho. Sem Pode se tornar uma nova sem vertente. sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida nenhuma. Em decorrência de investimento público e privado, né? Então está previsto um viaduto ali na rotatória da UTF e muito em breve deve acontecer a duplicação também daquela rodovia, né? Que dá pra gente chamar de, não é antiga estrada para Castro, mas é a PR-151. 151, isso. A PR-151. Do Alphaville, o verde ali do Alphaville. Exatamente. Do TF Exatamente. pra Castro. Por quê? Primeiro que a gente tem o investimento da Nissin, você já tem um polo consolidado industrial ali, com a maltaria, com a Frisia, com a DAF, e agora chega essa quarta empresa. Você tem a indústria de garrafas ali de Carambeí, e sem falar na Sadi, enfim, na própria Frisia, Castrolanda e todas as demais empresas ali que estão em Carambeí. E você vê um cerco na parte sul-sudeste da cidade no quesito de expansão. Enquanto na região norte, que seria o Jardim Carvalho, você vê todo um universo a ser explorado. Então, por que um universo a ser explorado? Porque você ainda encontra terras mais baratas. Enquanto você vai comprar em Oficinas ou em Varanas, a pessoa vai te pedir 200, 300 reais o metro quadrado, ou 400, quase o valor de um lote individualizado. Você vai comprar lotes a 70, 60, talvez 100, seja na Zona Norte. Então, eu consigo vislumbrar que o investidor vá comprar áreas ali para lotear, para construir, e é por isso que eu consigo imaginar isso. Agora, na região sul, né, em Oficinas, eu consigo também identificar uma valorização que seria meu ponto número 2, também em decorrência muito da industrialização ou da proximidade com o parque industrial. Então, hoje Ponta Grossa, como você tem a maior representatividade do PIB na indústria e uma grande gama de funcionários que estão trabalhando lá, esse cara quer morar mais próximo do trabalho, não vai querer atravessar a cidade, não vai fazer o inverso e morar no Jardim Carvalho. Então, eu consigo imaginar que ali vai se desenvolver bem. E em terceiro, em que pese não ser minha favorita, eu acho que a Zona Leste, que seria o Varanas, tem potencial também. Mas eu elencaria nessa ordem. Como você comentou, Estrela é o bairro nobre, né? O bairro de padrão mais alto. E Oficinas tem a vantagem de estar nessa conexão, um eixo para a saída da cidade para Curitiba, tem o polo industrial, é um bairro bem consolidado com comércio, né? Uma avenida, a Visconde Mauá, uma avenida com bastante comércio. E acaba que surgiu uma verticalização, né? Vila Estrela, Oficinas, né? Você pegar ali mais pro Fórum, né? Aquela região da Leopoldo Guimarães da Cunha, verticalizou prédios bonitos ali, bons prédios.
Então, é um eixo também que é relevante, assim, de desenvolvimento. Então, pensando curto prazo, acho que pego essa carona contigo, e médio prazo do Jardim Carvalho, porque ainda tem a desenvolver, né? Então, tem que ir as empresas lotearem, empreenderem, e aí a coisa acontecer. Mas Perfeito. existe um bairro nobre, existem ainda casas de alto padrão, condomínios ali no Jardim Carvalho, né? Alguns prédios. Mas é um raio, lógico que central, né? Próximo do centro, do Jardim Carvalho Centro de prédios bons, né? Que também valorizam. Não, legal você comentar isso, porque eu não tinha feito essa distinção entre curto, médio e longo, mas você tem razão. É verdade. É. E, Até pelas obras, né, que vão ser feitas. então, você comentou Então, essas obras, e de fato o problema hoje dessa região do Jardim Carvalho, sentido TF ali, é a Visconde, é a Monteiro Lobato, que precisa ali, foi feito até a divisão entre o binário, né? Vai para o bairro e volta, mas passou ali o trilho do trem, que é onde tem espaços, né? Você vê vazios urbanos ali, bastante vazios urbanos. Não foi porque tem horários que viram um caos, né? Tá tudo ali, exatamente. tudo trava, né? Você vindo das indústrias às 6 horas da tarde naquela rotatória Nossa, ali, você esquece, ninguém fica merece. horas. Acho que é interessante esse movimento como uma coisa vai puxando a outra, né? Essa ligação, né? A indústria, né? Então a gente está falando dos polos industriais, né? Seja da entrada de Ponta Grossa, ou seja da saída ali para Castro, para Carambeí, né? Puxando o residencial, né? Puxando o imobiliário. E vem o comércio, e vem a infraestrutura, né? Então, ou seja, vai fazendo todo esse desenvolvimento contínuo, né? E olha que legal, um negócio que eu acabei lembrando. A Nova Rússia, até pouco tempo atrás, até 3 anos atrás, ela tinha o valor de metro quadrado de apartamento mais caro da cidade. Sério? Certo? Eu não sabia. Por quê? Baixa oferta Baixa oferta. Ah, sim. e uma demanda absurda. Uhum. Porque além, o Ponta Grossense ele é bairrista, Uhum. né? E a Souza Naves e aquela rodovia que cruza ela, que vai também para Leva a Castro, tem muito, mas muito serviço, tem muita indústria, tem Uhum. absurdo de concessionárias e Uhum. então a pessoa também queria ficar ali próximo. Tem uns prédios assim, meio isolados, assim, na Nova Rússia, uns prédios bons, né? Uns prédios bonitos ali. Mas não sabia que tinha Mas tudo um ocupado. valor agregado, assim. Sim, exatamente. Passou, né? Superou até Uhum. pela diversidade de edificação na cidade. Mas até pouco tempo atrás era lá. É. E essa característica do Ponta Grossense regionalista a gente É. percebe muito também, né? Porque a Prestes, nesses 10 anos que está em Ponta Grossa, também se disseminou, né? Então, Sim, olhando lá para o lado da Nova Rússia, nós temos empreendimento entregue no Sabará. Jardim Carvalho também tivemos o Vitasse lá, né? Oficinas já estamos há algum tempo. O Varanas a gente fez bastante coisa. E a gente percebe realmente essa regionalização, né? Quem é da Nova Rússia quer comprar ali, a família é dali, o comércio já está acostumado, oficinas mesma coisa, o Varanas mesma coisa, né? Acho que a exceção daí é quem vem de fora, né? Talvez o público de fora aí sim vai mais na tendência de, não, puxa, mais perto do meu trabalho, enfim, aí faz outro movimento. e se não é o trabalho, é a escola do filho. Exatamente. Ponto. É a comodidade, Sim. seja para o trabalho, ou seja, às vezes para a família ter a comodidade, e ele acaba, né, optando por ter um pouco mais de trânsito, né? Você falou desses 10 anos de Prestes, né? E acho que, não sei se nos 10, bem provável que a gente tá junto aí nesses 10 ou quase nos 10, talvez uns 7 É, por aí. pra cá, né? Porque o primeiros 2 anos a gente ainda tava desenvolvendo, né? Então, pensando nessa relação que a gente tem há bastante tempo, assim, é, falamos de investimento na cidade, mas de investimentos na Prestes, né? Você representa a gente, vende, acho que, não sei se, mas talvez uns 90% do que você já comercializou de Prestes foi focado no público investidor, né? Foi. Vendeu bastante a investidores. Sem dúvida. Como é visto assim lá na imobiliária? Como o teu cliente vê o investimento com a gente, a rentabilidade, a locação? Você perceba um negócio. Vou tentar responder como consumidor e vou tentar responder como dono da imobiliária. E consumidor porque eu tenho um produto Prestes. E você falou bem a questão do percentual de negócio que a gente já fez e para o público que a gente fez de negócio com a Prestes. Por que investidor? Hoje se eu comprar qualquer apartamento da cidade, qualquer um, e botar ele para locação, eu vou ter um retorno que vai variar entre 0,37 e 0,47.
100% do valor que eu aportei naquele imóvel. E a gente desenvolveu uma estratégia para um cliente muito específico. E naturalmente vocês sabem quem é. E ele comercializou 8 apartamentos da Prestes. A gente, desde da concepção, ele pegou uma arquiteta, pegou um marceneiro, pegou um fornecedor de eletro, conseguiu o melhor preço pela quantidade de apartamentos que ele ia colocar em negócio. Deixamos um brinco, que já era um brinco, mas a marcenaria ou a perfumaria, deixamos 100%. Para que aquele inquilino ele entrasse naquele apartamento e precisasse levar tão somente a roupa e seus utensílios domésticos. Panela e talher. E acabou. Tinha TV, tinha máquina de lavar, tinha micro-ondas, tinha forno, tinha exaustor, tinha geladeira, tinha fogão, tinha cama, tinha mesa, sofá, tapete, bancadinha, tudo. Cortina. Caramba. E a rentabilidade da alocação desse investidor flutua, por causa que vai depender da negociação de casa a casa, mas flutua entre 0,9 e 1,2 daquele capital que ele investiu. 1% de alocação. 1%. Agora você perceba isso lá atrás, quando a Selic estava baixa, esse 1%. E você perceba outra coisa. A média que eu te falei no início da nossa conversa da alocação geral da imobiliária. Então ele tem o dobro de rentabilidade da média da imobiliária. Por quê? Porque ele foi estrategista. Né? E fez algo focado. Ele não foi aleatório. Eu acho que é por aqui. Leonardo, eu preciso que você estude a melhor solução para eu fazer determinado investimento. Não é algo que eu vou falar aqui para ele. É algo que eu vou estudar, que eu vou levantar dado, que eu vou ver a média da alocação, o que falta, a maioria, o maior percentual de leads procura. E o que as pessoas procuram? Comodidade. Elas não querem ter que chegar aqui na cidade, elas estão preocupadas com o emprego, com a mudança da filha, da não sei o quê, do colégio, e ter que ir numa loja comprar colchão. Você entende? E daí chegar o colchão não servir. Ou ele ter que trazer o colchão lá de São Paulo. Percebe? Então, aí a gente oferece um valor agregado para ele. Ele prefere pagar mais, e pagam mais. Então, verdade que a vacância desses apartamentos não dura... Olha, pior dos cenários, 45 dias. Pior dos cenários. Entende? Então, essa é parte da minha história. A gente teve várias outras vendas de produtos Prestes, mas para pessoas que daí iriam efetivamente morar. Que ficaram extremamente satisfeitas, que fizeram um bom investimento. E eu tenho uma cliente, ela comprou um Vista Uvaranas, com a adquira da Prestes. E daí ela ficou sabendo e me ligou preocupada sobre um lançamento da Prestes em Uvaranas. Ô, Leonardo, eu vou ter que vender meu imóvel porque vai desvalorizar, porque vão construir mais apartamentos aqui, não sei o quê. Vamos colocar para vender. Eu falei, não. Pelo contrário. Por que você acha que vai desvalorizar? Ela, por causa disso. Eu falei, então eu vou te falar que você pagou X, tua coisa vale Y. O empreendimento que eles vão lançar vai ser lançado a W. Então, o simples fato deles estarem lançando nesse valor quer dizer que quando eles entregarem, o teu negócio vai estar valendo pelo menos 15% a mais. No mínimo. Isso mesmo. Então, por esses teus argumentos, você não se assuste. Não é que vai ter uma enxurrada de oferta, porque eles acabam com a oferta antes mesmo de levantar a primeira torre. Então, caiu por terra, me agradeceu por ter sanado a dúvida e está extremamente satisfeito e feliz no Vista Uvaranas dela. Perfeito. E essa questão da locação, né, foi bem colocada, e ainda a gente tem um outro podcast com o mercado financeiro, né, falando de tipo de investimento, e é importantíssimo lembrar, né, a locação ainda tem a soma da rentabilidade. A gente estava falando da valorização do imóvel, né? Então, você imagina 1% ao mês, 12% ao ano, uma conta simples, é um pouco mais até, né, mas uma conta simples, mais a valorização de 7% a 10% ali, a gente falou, 8% ao ano, que seja.
Estamos falando em 20% ao ano, né? Não tem... Exatamente. Não tem o que bate. Exatamente. Não tem o que bata hoje como investimento. E você citou uma coisa, flutuação da Selic. Né? Hoje você fala assim, poxa, hoje a Selic está alta e o mercado financeiro está pagando bem. Mas a Selic pode cair, né? Daqui a pouco, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai flutuando, né? Ela vai ter momentos. A gente sabe que tem. Na pandemia chegou a 2, não chegou? 2, sei lá, 3%, 2,5%. O dinheiro tava pegando fogo na mão do povo quando Uhum. tava 2, 3 e ele tava surfando com 1% de aluguel. Isso, Quando tava mais lá, ninguém fazia. isso, tava Quem lá. faz 1% em Ponta Grossa hoje é build suite. Uhum. Residencial não faz. Isso. É. Então, Eu sou prova disso. Eu tenho um Vitácio Varanas, que eu montei para morar. Foi meu primeiro imóvel, comprei financiado, equipei bem ele, decorei bem, assim, no capricho, nesse estilo, assim, marcenaria, troquei o piso que vinha, coloquei um porcelanato, deixei assim, fantástico. E não tirei nada, não levei nada, assim. Pra não mentir, tirei cama e TV. Então a pessoa que aluga leva cama e TV, só, mais nada. Eu alugo Vitácio Varanas, né? Então eu lembro que o teu investidor ainda pegou oficinas, pegou mais, né, empreendimentos Jardim Uhum. Carvalho, Jardim Carvalho. oficinas, né, Vista, enfim. Eu ainda peguei lá o Vitácio Varanas, que é uma linha mais antiga nossa. É um garden, é legal. Mas hoje, valor de hoje desse apartamento, 250, 260 mil, máximo, né? Valorizar bem ele, eu passo. Mas eu alugo ele por 2 mil. Cara. Entendeu? Então, assim, mas me Excelente. custou. Se pegar quanto me custou, eu paguei 130, gastei 50 pra montar ele. 180 me custou pra. E eu no segundo ano, não é que hoje eu alugo por 2 mil, mas eu já alugava ele por 1.700. Tinha me custado 180. É Uhum. 1%. Cara, me deu um insight essa tua fala, que é o resumo do início da nossa conversa até agora. A pessoa que reforma ou faz a coisa para morar e disponibiliza essa coisa para aluguel, ela performa excelentemente, acima da média. Uhum. Agora, aquela coisa comercial, a gente tá falando de residencial, mas aquela Uhum. coisa comercial que é pro jogo, pro Uhum. rolo, Uhum. ela vai manter a média do rolo. É, Entende? de fato. Não, lá no Vitácio Varanas tem apartamentos a 800, 700, 800 reais. Que é, assim, uma cozinha da mais simples possível. Né, não mexeu em nada, tudo básico. Tem um guarda-roupa no quarto, mas nada. A pessoa tem que trazer tudo. É 700, 800 reais. Eu alugo o meu lá por 2 mil. Mas maravilhoso. Né? Tirei parede, fiz reforma. Enfim, então chama Isso. muita atenção. Esses apartamentos desse nosso cliente aí foram todos idênticos. Então são todos iguais. Eu tenho trabalho de fazer projetos diferentes. Absolutamente não. Mas aí entra um negócio. Você paga um projeto e um adicionalzinho por outro apartamento. Uhum. Então, se a gente trouxer isso em números, né? Botar na planilha, Uhum. aumenta ainda a tua margem. Nós estamos falando de um grande investidor, né? Alguém que existe um capital interessante aí para fazer o negócio. Mas eu financiei, cara. Eu gastei a grana de mobília. Teu aluguel paga a tua parcela e te sobra ainda Sabe? Sobra legal. E assim, e não é porque, beleza, que lá foi possível fazer o Minha Casa Minha Vida na época. Mas se hoje eu for fazer um financiamento do Eleva-U, por exemplo, eu consigo comprar praticamente sem entrada, eu vou pagar uma parcela de, sei lá, depende do imóvel, mas uns 2.700, 3 mil reais. E nós estamos falando de, lá na entrega, uns 400 pau, aí vai estar 4 mil de locação, 3.500 de locação, 3.200 de locação. Eu pago a parcela. Então eu ganho o apartamento. Eu não preciso nem botar dinheiro, injetar uma baita grana aqui, 300, 400 mil, para ter um rendimento. Beleza, tem muita gente que faz essa jogada com um consórcio, né? Uhum. Só que o consórcio depende da sorte ou de um capital para você levantar o recurso e comprar a coisa. E eu tenho a impressão que você não consegue utilizar em empreendimento dessa forma. Aproveitar o que você falou da oportunidade de comprar na planta. Na planta. É. Então você tem que pegar pronto. E no Eleva, tava a Malu lá na imobiliária, a gente tava discutindo as questões de financiamento. Eu falei, pô, eu adoraria comprar um apartamento desse financiado, mas eu não posso porque eu já tenho um financiamento. Daí a Malu, não, peraí. Você pode. Eu falei, não, mas eu não posso ter 2 ou 3 financiamentos. Ela pode. Tem um cliente lá em Londrina que comprou 21 financiados
e é por conta da modalidade do financiamento. Liguei pra Beatriz, minha gerente da Caixa, ela, não, pode mesmo. Eu falei, pô, só me avisa agora? Eu já tinha te perguntado Já isso tá faz comprando uns em 6 vezes. Cada lançamento podia estar comprando. Então, tá aí uma oportunidade para quem quer fazer uma jogada igual você fez, comprar, seja um ou seja 10, né? A gente, naturalmente, eu tenho certeza que a Prestes tem esse produto ou a Adquira fornece a, a consultoria e bota para esse imóvel para trabalhar, gerar renda para pagar o financiamento. Vai ter um mês ou outro que você vai ter que desembolsar? Sim, mas versus um patrimônio que você está formando aí é irrisório, né? Então, pode ser uma boa estratégia para a gente adotar. Isso quebra esse paradigma dessa visão do investidor, né? Falando, não, o investidor tem que ser super capitalizado, tem que chegar lá, não. Ele pode comprar praticamente sem entrada, com uma boa renda, né? E vai alavancando, vai formando o imóvel, né? Então, acho que é bem interessante esse modelo mesmo. Não que é o grande investidor, não que eu esteja falando que as pessoas devam fazer de uma maneira ou de outra, porque cada um sabe onde aperta seu calo. Mas que é inteligente você utilizar o capital alheio ao invés do teu, não tenha dúvida. Ainda mais numa coisa que se paga. Então é uma baita de uma estratégia. Né, o teu caso como empreendedor, né? Você sabe o quanto que custa capital. Quero fazer captar um valor para a empresa. Em taxas proibitivas, né? Você fala, poxa, não estimula. Agora, hoje o imobiliário, por mais que teve variação nos últimos meses, ainda assim é a melhor taxa possível do mercado. Né? E agora a pergunta minha para vocês. Durante esse período da obra, ele vai pagar o juro de obra ou vai pagar só o seguro? Como é que funciona? Ele paga... Digamos, eu quero fazer um financiamento dessa modalidade. Isso, a nossa conta é aproximadamente o seguinte, eu também posso falar porque eu fiz um investimento em Londrina lá. Então, a nossa conta é a seguinte, ele pensando no imóvel de 300 mil, mais ou menos, ou 400 mil, ele vai investir de 10% a 12% do valor do imóvel durante a obra como essa taxa de evolução de obra. Tá. Só que ela é uma taxa que realmente acompanha a evolução da obra. Então, ou seja, se você fazer uma conta lá, um valor presente, um VPL, você começa pagando lá parcelas de 300, 400, 500 reais e a tua parcela lá no final, perto da entrega das chaves, que vai estar praticamente igual, às vezes ligeiramente superior à parcela que você vai pagar. Entendi. Então, ou seja, é uma curva ascendente, né, com tendência lá no fim subir, que você paga esse recurso ao longo da obra. Só que você pega o que a gente estava falando de valorização, né? Então, vamos lá, um imóvel de 400 mil, a gente tem que investir 50 mil reais de juro de obra ao longo desses 3 anos, né? Se a gente falar nessa taxa de valorização aí, mínima de 10% ao ano, como a gente está falando, esse imóvel vai estar valendo lá 550, 560 mil. Você investiu 50, vende por 560, quita com a caixa, você tira 100 mil limpinho em 3 anos. Investindo 50. Não pôs 50. Você não pôs 50. Você pôs 50 somado mês a mês, pouquinho. Exatamente. Então, assim... Essa alavancagem, por isso que uma mulher fez 20. Ela tem capacidade de financiamento, enquanto deu 200 mil de renda declarada, né? 200 mil de renda declarada. Aí é bonito. É possível fazer. Mas você sabe que tem muita gente, não sei se acontece com vocês, mas nos papos, assim, com clientes, ou com próprios amigos. No carnaval eu tava conversando com um amigo, ele... Não, mas eu não gosto de pagar juro, Leonardo. Eu falo, cara, mas você vai pagar juro durante 1 ano, você não vai pagar durante a vida toda. A pessoa, às vezes, ela vê aquela simulação de 120 ou 320 e ela acha que ela tá presa naquele prazo. Eu falei, não, cara. Você compra o negócio, no pior dos cenários, você vai pagar 6 meses ou 1 ano. No final, a gente vai vender e você vai amortizar tudo aquilo. É isso mesmo. E toda a diferença é teu lucro. A pessoa ficou pensando, em 37 anos, ela falou, como é que eu não pensei nisso antes? O aluga, então, exatamente. não precisa pagar. Aluga? Sim. Deixa o aluguel trabalhar. Deixa lá pagando. E como o imobiliário também, no financiamento é de longo prazo, você pega hoje um cliente com 10 mil de renda, ele tem lá pré-aprovado na caixa 300 mil, 350 mil. Aonde que ele consegue esse recurso? Né? Para ele poder fazer um movimento, fazer um investimento e ao longo do tempo aí ele fazer essa alavancagem. Né? Então, é bastante acessível. Né? E aí entra um lance que, trazendo em comparação de produtos na cidade, ele só vai comprar o usado acho que com uns 15 anos, tá? Que já acabou a valorização, versus um produto novo, numa localidade que a gente acho que está flagrante, que tem uma grande valorização e, enfim, por todos os fatores.
é extremamente convidativo, né? Eu não vejo por que uma pessoa não se arriscaria, e não é nem se arriscar, ou não tomaria uma atitude dessa de investimento. Exatamente. É que existe muita falácia, né? Existe muita... isso aqui, né? É muita informação. Mas tem desinformação também, né? Tem os coaches aí falando besteira, e aí cursos, né? Um monte de venda de cursos, aí o cara, puta, às vezes vai indo para um caminho errado e se informando errado. Porque tem gente que ousa dizer que é melhor alugar do que comprar, né? Tá, então quem comprou tá fazendo besteira, tá pagando aluguel para alguém que errou. Você acertou e ele errou, né? Exatamente. Essa é Você é boa. o espertão, né? Essa é boa. Aluguel de carro, né, cara? Uma coisa que não me entra na cabeça. A pessoa vem falar pra mim que aluga carro, né? Eu tenho um contrato de aluguel. Eu falo, tá, então você é mais esperto que a Localiza. É isso. Você é espertão. Você fez conta, a Localiza não fez. Tipo o primo rico, né? Uma vida assim, não compra, é bobagem, não compra. Daí vai lá e compra uma casa de 20 conto. Exatamente. O cara tem, né? O cara que tá falando tem. Ah, pô, peraí. Normalmente o que fala já tem, né? A dele, né? Aí beleza, aí tá fácil pra ele, né? Claro que são negócios, a gente tá brincando aqui, mas é um negócio que se a pessoa não entender, puta, ela precisa ver alguns podcasts nossos, porque todo podcast nosso a gente voltou nessa conclusão, a gente fez com o correspondente bancário da Caixa, e aí demonstrou os cálculos todos, como é que funciona. Né? Veio aqui mercado financeiro, teve uma entrevista com o Bruno da Invest Smart, e ele se interessou, quer comprar, assim, associativo. Porque, pô, é lógico, ele sabe como é que é o mercado financeiro. Ele deixa o dinheiro dele lá aplicado e a aplicação paga juros de obra, paga tudo, paga fora aluguel que esse imóvel vai ter. É algo assim, né? Fora negociações à vista, que o cliente tem um baita desconto, parcelamento, enfim, né? E eu queria ainda só um ponto importante aqui, já que a gente está falando assim do produto, do empreendimento, oficinas, a faixa de imóvel de médio de 350 mil, né? Você comentou sobre o aluguel, que você estudou os leads e muita gente procura a taxa de aluguel ali dos 2,5, 2,5, 3, depende, né? Mas é mais ou menos essa base. E queria endossar um pouco mais, assim, quanto o pessoal está procurando nesse momento, porque a oferta, né? Você falou só o imóvel lá de 15 anos, enfim, oferta como é que tá desse tipo de imóvel, demanda, oferta, porque é isso que faz investimento render, né? Comprar bem e ter demanda depois para alugar, para vender. Beleza, essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. E por quê? Porque eu acompanho isso desde que o movimento da verticalização da cidade começou. Não da primeira vez que começou, mas dessa segunda leva aí a partir deste século. E Ponta Grossa, ela começou a verticalizar com um modelo de construção que é o preço de custo, né? Sob a administração, acho que todo mundo está cansado de saber como funciona e também está ciente da derrocada do modelo. Então você tinha 5, 6 construtoras edificando nesse modelo, com 3 lançamentos a cada 2 anos, e a torto e direito, às vezes, sem até um estudo de mercado. E aí o investidor olhava aquilo lá, aquela tabela do preço de custo, e falava, nossa, eu vou comprar uma coisa pelo preço de custo. Eu vou ter uma baita numa valorização, por causa que isso daqui tem que valer tanto. Só que, percebam, e eu vou criar um cenário imaginário aqui em percentual. 60% de um empreendimento era de investidor. O que acontece quando esse empreendimento acaba ou é entregue? Você tem 60% do empreendimento à venda novamente para aquele investidor obter o lucro daquele investimento. E aí você jogava no mercado uma oferta para uma demanda que já havia sido consumida para aquele produto, que eram aqueles 40% de moradores. Então levavam-se 5 anos para você girar aquele estoque, né? Falava-se há 7 anos atrás de uma bolha imobiliária em Ponta Grossa. Né? Então, olha a quantidade de apartamento. Mas a quantidade era em decorrência disso. Né? O Alphaville, aqui em Ponta Grossa. 600 lotes vendidos num dia, num final de semana. Na segunda-feira você tinha 500 lotes à venda. Cara, foi tempo por uma demanda que tinha consumido 100%. Então, o modelo
pelos vários motivos que o mercado conhece, acabou. Restaram umas 2, 3 dessas empresas que adotavam esse modelo, migraram para um modelo de incorporação, né? Quando migram para o modelo de incorporação, veem que o preço trabalhado lá atrás não fazia o menor sentido e que é inviável economicamente edificar naquele preço, lançam uma tabela a 5 mil como base de largada, de pré-lançamento, já trabalhando quase 6 mil reais o metro. E aí eu fico imaginando a hora que esse empreendimento for entregue. O metro quadrado vai estar em 9, 10 mil reais o metro. Tem que estar. Por causa que ele vai corrigir pelo INCC durante o período da obra, são 4 anos de obra em média. É inevitável. Então a minha aposta para o mercado de Ponta Grossa é para uma valorização absurda imobiliária. Tá? E ela não vai ser só no setor de lançamento ou no empreendimento novo. Por quê? Porque a verticalização, o metro quadrado, ele puxa um ao outro. Ele puxa o valor do terreno e ele puxa o da casa. Por quê? Porque em tese, óbvio que tem demanda para toda oferta. Mas há uma preferência por casa. Entende? Então, se o apartamento está valendo tanto, pô, a minha casa tem que valer o tanto mais tanto. Percebe? Então, a gente já alcançou vendas em dezembro de 2024, valores que a gente até então eram inimagináveis, que era de 10 e 11 mil reais o metro quadrado. E aí entra um ponto. Com 100% mobiliado, 100% decorado. Né? Porque a pessoa quer comodidade. Vai pagar caro, quer morar com tudo do bom e do melhor. Então, a minha expectativa pro mercado é exatamente essa, que a gente vai sofrer um boom pela falta de oferta desses empreendimentos a preço e custo, pela redução de lançamentos e por uma demanda absurda, né? Seja de pessoas que estão vindo, seja das indústrias que estão se montando, da Exbri, da fábrica de garrafa da Nissin, e seja por tudo aquilo que já está consolidado, né? Então, Ponta Grossa cresce aproximadamente 3% o seu número de habitantes por ano, tá? E o número de casas lançadas, aí pode pegar lá do Minha Casa Minha Vida ao altíssimo padrão, não acompanha esse número. Não. Naturalmente, vai haver uma valorização absurda. Nosso último lançamento foi absurdo o que vendeu. Foi ano passado, julho, agosto, em 2 meses vendeu mais de 200 unidades, quase 50% de empreendimento, assim, de perder a mão, de precisar frear, porque tem que valorizar, né? Que ótimo. E esse vai ser diferente, assim, esse lançamento vai ser forte também. Você vai estar com a gente em todos os movimentos, né? E é um nicho específico, um nicho interessante, né? Que, isso que você falou, além desse movimento, preço de custo, né, Alphaville e tal, vai pegando a nossa pirâmide, né, ela encurta aqui, né, a hora que passa ali de seus 12 mil, 15 mil de renda, ela vai dando uma afinada aqui, vai ficando pouca gente para cima, né? Sim. Quando fala de 300, 350 mil, 7 a 12, 14, 15 mil de renda, 6 a 12 mil de renda consome produto final, né? Isso dá para comprar agora, mas pensando em locação, alugar esse produto, pensando em morador, né, cliente que compra para morar, enfim, tem muita gente, né? É quase a base, né? Não é a base, mas é o segundo nível ali, né, da classe C+, B-, acredito. Então a população é grande para consumo, né? A demanda existe. E a gente até, eu reforço, Leonardo, que você falou da valorização imobiliária, né, sob a perspectiva do incorporador também, né? Porque o cenário pós-pandemia ali para o incorporador foi um cenário em razão do crescimento do INCC ali, né, que teve por todo o cenário de escassez de material, enfim, né, problemas logísticos, o INCC cresceu numa taxa super expressiva. Então, todos os incorporadores, né, quem acompanha o mercado de capitais, as grandes construtoras aí, vê que todas tiveram um achatamento das suas margens. E isso está em recuperação e não chegou às taxas pré-pandemia. Então, ou seja, além de toda essa valorização imobiliária, como você está falando, o incorporador, o que ele está repondo no mercado é com preços superiores. E ele vai ter que continuar fazendo esse movimento. E você bem falou muito com o exemplo lá do Visto Varanas, né, da valorização da cliente lá. Porque o que acontece é isso. Naturalmente, se lançou um Eleva You em oficinas, os produtos que estão próximos em oficinas já vão, peraí, se ali está
tanto, o meu também, né? Exato. E isso vai puxando o mercado, enfim, vai reequilibrando essa conta, né? Exatamente. Exatamente. Bacana. Eduardo, acho que demos por Excelente o papo e Por acho válido, que assim, temos né, um essa super conversa. conteúdo aí. Que bom. Conteúdaço, Ótimo. conteúdaço. Mais um episódio Massa. muito bom. Gente de gabarito faz isso, né? Traz legitimidade para a conversa, né? Não é achismo, são dados simples. Obrigado, cara. Obrigado por mano. ter vindo, porque a gente sabe que teu tempo é escasso, curto, correria, né? Não para. Então, obrigado por ter vindo aí. Se quiser dar mais uma palavrinha de fecha aí para nós. Não, eu só gostaria de agradecer vocês, gostaria de agradecer a Prestes, que é uma parceira de longa data. E eu como pontagrossense, eu só tenho a agradecer a empresa pelos empregos que são gerados, pelos impostos que são recolhidos e pelo desenvolvimento do mercado imobiliário. Porque sem uma empresa como essa, que fomenta e que desenvolve, o meu mercado estava morto, né? E que é o meu ganha-pão. Então, é por essas e outras que eu só tenho a agradecer. E obrigado pelo convite, por estar aqui. Temos uma lembrança, um presente em Opa. agradecimento aí Aí, ó. a esse tempo disposto e essa conversa Valeu, boa. meu velho. E assim que tivermos mais aí, se for possível, nós vamos te convidando para mais papos, para mais conversas valiosas como essa. Certeza. Aí, ó, a gente sabe que você é um consumidor desse material aí. Então, escolhido a dedo. Aí, ó. Aí, Aê, boa. ó. Mandaram bem. A próxima a gente brinda. Essa daqui nós vamos brindar lá na chácara. Aí, ó. Aí, fechou. Certeza. Bora. Obrigado. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Prestes Cast. Espero que você tenha curtido o papo de hoje sobre investimentos no mercado imobiliário em Ponta Grossa. Se gostou, não esqueça de seguir a nossa página, compartilhar com quem também vai curtir e deixar o seu feedback nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e se cuida.